vir a transformada de Laplace inversa daqui a pouco, é aí onde mais se mostra útil esta propriedade. Tá? Mas vejamos como que funcionaria isto num exemplo simples. Tá? E logo disso eu vou fazer a demonstração deste teorema. Então, exemplo. Então, aqui a gente viu, vou aproveitar este exemplo daqui, né? Vimos que a convolução das funções seno e cosseno, né, vem dada por um meio t multiplicando seno de t, né, que foi esse último dos exemplos que a gente viu na aula passada. Muito bem, então daqui eu posso isolar, né, t seno de t, e eu encontro que t multiplicando seno de t é igual a 2 vezes a convolução das funções seno e cosseno. Até aí tudo direto a partir do resultado que a gente obteve, né? Então, na verdade, eu não precisava fazer isto, mas vamos lá. O que eu quero é utilizar realmente o teorema da convolução aqui, ou seja, quero tomar a transformada de Laplace disto, né? Então, realmente eu não precisava desta passagem, tá? Vou apagar aqui. Quero tomar a transformada de Laplace, esta igualdade. Então, daqui vem que a transformada de Laplace de seno convolução cosseno é igual. Então, vai ficar a transformada de Laplace de 1/2 vezes t seno de t. E aqui a gente já sabe pela propriedade da linearidade que essa constante 1/2 pode ficar fora da transformada de Laplace multiplicando, né? Aquele meio que estava, no princípio, dentro do argumento desta transformada de Laplace, foi colocado fora, né? Então, daí para cá, então, eu utilizei a propriedade da linearidade da transformada de Laplace, né? Muito bem. Então, na verdade, o que a gente vai obter aqui, então? Quanto vale a transformada de seno com cosseno? Então, a gente tem aqui o produto do efezão com o gesão, e aí a gente tem que ir na tabela, transformada de Laplace. Vamos apagar aqui agora. Então, vejam que este seria o efezinho de t e este seria o gzinho de t, né, que a gente utiliza no teorema da convolução. Então, quais são o efezão e o gzão? Esses vêm da tabela que temos da transformada de Laplace. Então, efezão de S é a transformada de seno, né? E isso vem dado por 1 sobre S ao quadrado mais 1. E o gzão de S é a transformada de cosseno, é S sobre S ao quadrado mais 1. Onde nos dois casos, o domínio de convergência é a parte real de S positiva. Portanto, utilizando o teorema da convolução, né? Vou colocar aqui o número 1. Logo, em 1, vem que o produto do efezão e o gzão, 1 sobre S ao quadrado mais 1, que multiplica S sobre S ao quadrado mais 1, vai ser igual a 1/2 a transformada de Laplace de t seno de t. Então, eu posso isolar daqui. Então,
o que a gente está obtendo aqui é quanto é a transformada de Laplace da função t seno de t. Com esse fator 2 seria 2s dividido por s ao quadrado mais 1, tudo isso ao quadrado, onde o domínio de convergência é a parte real de s positivo. Então, qual foi a graça, então, de ter utilizado o teorema da convolução? A graça foi que, em princípio, a gente conhecia a transformada de Laplace da função seno, que está aqui, essa tem tabela, e da função cosseno, é essa outra, s sobre s ao quadrado mais 1, que tem tabela. E a partir dessas duas, a gente acabou obtendo a transformada de Laplace de t seno de t, que não está na tabela, né? E veio aqui direto. Veio simplesmente dessa multiplicação e levando em conta esse fator 2. Né? Então, essa é uma aplicação do teorema da convolução, mas vou enfatizar quando entrarmos daqui a pouco na parte de transformar de Laplace inversa, vou mostrar que nessa parte é onde mais se torna útil este teorema da convolução. Já. Né? Muito bem. Então, cabe se fazer a pergunta, né? Se a gente não tivesse este teorema à disposição, né? Este teorema da convolução, como é que a gente teria feito para calcular esta transformada, né? De t multiplicando seno de t, né? Conhecendo, claro, as transformadas de seno e cosseno. Não é uma pergunta que cabe se fazer. Se não tivéssemos utilizado o teorema da convolução. Como teríamos feito? Para calcular, né, a transformada de Laplace de t seno de t. Bom, na verdade a gente possuía ferramentas, sim, a gente possui ferramentas para ter calculado isto, a transformada de t seno de t, sem ter utilizado o teorema da convolução. E aquela propriedade da derivada da transformada de Laplace, né? Aquela propriedade teríamos utilizado que transformada de t vezes alguma função hzinho de t, né, é igual a menos a derivada do hzão de s. Onde o hzão de s é a transformada de Laplace da função hzinho de t. Então, neste caso, né, a função hzinho de t e a função seno. Então, a função hzão, né, aquela que eu utilizei aqui como fzão, né, seria 1 sobre s ao quadrado mais 1. Então, só teria sido necessário calcular uma derivada e até teria sido talvez um pouco mais rápido, mas terminemos de fazer esse cálculo para ver que a gente teria chegado na mesma resposta. Então, continuamos fazendo o integral. Então, aqui vem que a transformada de Laplace, né? E agora, colocamos t seno de t seria menos a derivada com respeito a s. Então, a função é 1 sobre s ao quadrado mais 1, que podemos escrevê-la, né, como s ao quadrado mais 1 elevado a menos 1. Coloquei dessa forma a transformada de seno, né?
1 dividido por s ao quadrado mais 1, ou reescrevi como s ao quadrado mais 1 elevado a menos 1, pronto para utilizar a regra da cadeia na hora de derivar isto, né? Então, quanto que vai ficar? Temos um menos aqui fora, vou abrir uma chave. Quando derivarmos isto por regra da cadeia, primeiro vai aparecer menos 1, que multiplica s ao quadrado mais 1 elevado a menos 2, e ainda a gente não para por aí. A regra da cadeia nos diz que temos que multiplicar pela derivada deste argumento com respeito a s. S ao quadrado mais 1, a derivada é 2s. Aí sim, então este menos 1 com esse menos 1 vai dar um sinal mais. Então o que vai ficar aqui no numerador, vamos ter 2s, e no denominador vamos ter s ao quadrado mais 1 ao quadrado. E esta seria a transformada de t seno de t, né? Onde a parte real de s é positivo. E vocês podem ver que o que a gente obteve aqui é exatamente igual ao que a gente obteve anteriormente, né? Então, nesse sentido, então, o teorema da convolução não está sendo de tanta utilidade como está sendo apresentado aqui, né? Mas já vamos chegar na parte da transformada de Laplace inversa, e aí sim vai se mostrar mais poderoso. Tá? Bom, então isso foi só um exemplo, aplicando o teorema da convolução. Vou fazer a demonstração agora, porque é importante este teorema, né? E esta vai ser acrescentada como mais uma propriedade na lista de propriedades que vocês têm no formulário que eu enviei para vocês. Então, todas as propriedades que a gente viu antes, linearidade, escalonamento, modulação, etc., né? A propriedade da derivada, da enésima derivada, da integral, etc., né? E depois, toda essa lista, que eram 9 propriedades, vai ter esta outra da convolução. Bom, vamos lá então agora com a demonstração. Do teorema da convolução. Bom, então procedemos por definição, né? A gente começa vendo a que corresponde a transformada de Laplace desta função, né? Que é a convolução de f e g. Por definição de transformada de Laplace, né? Então é uma integral imprópria, né? De 0 até mais infinito. No integrando vai esta função f convolução g, né? Multiplicada pela exponencial de menos st dt. Está aí simplesmente a definição de transformada de Laplace. E na continuação, eu utilizo qual é a definição desta convolução destas duas funções, que é uma integral, uma outra integral, né? Então, vão ficar aqui duas integrais, né? Então, vai ficar a integral, vou ser bastante explícito. Nesta integral que temos aqui fora, a variável de integração é t, que vai de 0 até mais infinito. Vou colocar explicitamente, de t igual a 0 até t igual a mais infinito. Então, vou aqui abrir uma chave e agora vou escrever a integral que corresponde à convolução destas funções. A integral, e aqui a variável de integração é o, de u igual a 0 a u igual a t. E aqui vem a função f em t menos u, que multiplica g de u du. Então, tudo isso que acabei de escrever corresponde à convolução de f com g. Então, ainda está multiplicado por uma exponencial de menos st integral com respeito a t. Então, de fato, aqui ficou uma integração dupla. Então, vou escrever isto de fato como uma integral dupla e utilizar um resultado importante da integração dupla.
Então, a transformada de Laplace da convolução das funções f e g é igual. Então, vou escrever tudo isso como integral dupla. Então, vou colocar integral de t igual a 0, t até t igual a infinito, mais infinito, integral de u igual a 0 até u igual a t. No integrando, eu vou colocar o produto de todas as funções que aparecem aí, f de t menos u, g de u, exponencial de menos st, du dt. Sem colocar chaves, coloquei isso, né? Integração dupla é algo que vocês veem em cálculo 3, né? Então, qual seria a região de integração? Porque agora podemos falar da região de integração, né? Então, as notas para a convenção. Aqui está o. Então, aqui vai estar a reta de equação t igual a u, a reta bissetriz do primeiro quadrante, que vai estar 0. Então, essa integral, o t vai de 0 até infinito, mas o u não vai de 0 até infinito, vai de 0 a t, né? Se u fosse de 0 a infinito também, então a região de integração seria o primeiro quadrante todo, né? Mas o detalhe é que para cada valor de t, né, para um t dado, u somente vai de 0 até chegar nessa reta. Então, para um t dado, u vai de 0 até essa reta. E quando a gente varre com todo o valor de t, né, vai dar esta região aqui. Metade do quadrante. Esta metade superior do quadrante. Né, vai dar isso. Então, essa é a região de integração. Então, o que eu vou utilizar? Algo que, na verdade, é válido. Se esta região de integração fosse finita, na verdade é infinita, né? Porque vai até t igual a infinito. Então, em princípio, a gente precisa tomar certas precauções, tá? Envolve uma integral imprópria, etc. Então, a gente vai assumir aqui que você pode utilizar uma propriedade da integral dupla como se este domínio fosse finito. Tá? A nossa função que está aqui vai ser bem comportada e vai ser possível fazer isso. Não vou entrar nesse detalhe. Que propriedade a gente vai utilizar? A gente vai utilizar aqui a integral, tá? Como está escrito aqui, t igual a 0, a t igual a mais infinito. Tá? Integral de u igual a 0 a u igual a t. Então, vou colocar aqui alguma função, chamemos esta função de n, né? De u t, du dt. Então, esta função n maiúsculo é o que a gente tem aqui, fzinho vezes gzinho vezes essa exponencial. Então, a gente vai assumir que a função que está no integrando, essa função que está é bem comportada e, portanto, a gente pode escrever que essa integral aqui, a gente pode inverter a ordem de integração, ou seja, integrar em u primeiro e logo integrar em t. A mesma função, n de u t. Então, colocamos dt du. Então, digamos que a gente, em vez de varrer a região de integração como vinha dado aqui no início, né, que colocando um valor de t logo varia o u, né, como se a gente estivesse escaneando essa região, né? Agora a gente vai varrer essa região, mas colocando um valor para u de 0 até infinito. 0 até infinito. Né? E para cada valor de u que eu escolher, né? Por exemplo, aqui vou colocar um valor dado. Se
que se fosse algum valor zero dado, né, o valor de t não vai de zero até infinito quando a gente varre desta forma. O valor de t começa a partir desse ponto da reta até infinito. Esse ponto da reta é t igual a zero. E para qualquer então é t igual a 1. Até t igual a infinito. Então, no integrando, a função permanece intacta, é a mesma, mas vejam que os limites de integração foram alterados. Né? Aqui de u igual a 0 a t, de u igual a 0 até infinito, né? E aqui de t igual a u até t igual a infinito, que estão numa outra ordem. Então, a parte que a gente está assumindo, esse é um resultado que se vê em cálculo 3, né? Mas, na verdade, isso é válido se a função estiver sendo integrada num domínio que é finito. Né? Mas aqui a gente está assumindo que a função também vai ser bem comportada no infinito e continua sendo válido esse resultado. Bom, essa é a parte que a gente vai supor isso, e então aplicamos agora, reescrevemos esta integral dupla com esta outra forma de integrar ela. Então vamos proceder. Transformada de Laplace de Fzinho convolução Gzinho de t igual. Então escrevemos a integral de u igual a 0, de u igual mais infinito, da integral de t igual a u a t igual mais infinito, do mesmo integrando. Fzinho de t menos u, gzinho de u, exponencial de menos st de u dt. É isso daí. Bom, então agora é para realizarmos mesmo primeiro a integração na variável t e posteriormente na variável u. Então, por exemplo, isso significa 0 até u igual a mais infinito, que este g de u pode ficar aqui em evidência. G de u. E aqui vou especificar, então, uma integral a ser calculada em t, de t igual a u a t igual a mais infinito, de f em t menos u, multiplicando esse exponencial de menos st. Então, aqui, bom, tudo bem, aqui é dt, o du vai aqui fora. Não coloquei aqui, eu tinha que colocar dt du. Por desse jeito. Né? Coloquei g de 1 fora e então é para calcularmos a integral que está dentro da chave, né? Onde aqui envolve uma função que depende de t. Também depende de u, mas a integração em u vem posteriormente. Muito bem, estamos nos aproximando da resposta. Porque o que está sendo integrado aqui, né, essa integral daqui, tem a cara de uma transformada de Laplace. Né? Porque aparece uma exponencial de menos st e aparece uma função. Né? Mas, na verdade, há dois detalhes. Né? Para que isso daqui tivesse sido a transformada de Laplace da função fzinho, precisamos que aqui dentro tivesse aparecido somente a função fzinho em t, avaliada em t, não em t menos 1. Esse é um dos detalhes. E o outro detalhe é que a integral teria tido que ser a partir de t igual a 0 até t igual a mais infinito. Né? Então, há dois lugares onde está aparecendo u aqui, no limite de integração inferior, e aí dentro do argumento da função fzinho de t. Então, para nossa sorte, a gente vai ver que vai dar para compensar esses dois lugares, fazendo uma mudança de variável, e vai de fato aparecer a transformada de Laplace da função fzinho, com algum fator que depende de u. Né? Então, vamos fazer mudança de variável. Integral
Então, vamos chamar de V. Isso daí, onde aparece T menos 1. Então, V vai ser T menos 1. Né? Então, se a gente inverter aqui, então a gente vai ver que U é igual a T menos V. Então, a gente pode enxergar essa mudança de variável como V em termos de T menos 1 ou como U em termos de T menos V. Tudo bem? Então, o que mais a gente precisa? A gente precisa saber o que vai acontecer com o diferencial de T em termos da variável dV. Então, daqui é imediato, né, que se eu diferenciar isto, vai aparecer que o diferencial de dV é igual ao diferencial de T. Ou U, neste integral que está aqui dentro, ou U se comporta como uma constante, ou só vem a ser variável depois de termos calculado esta integral quando a gente integrar em U. Mas nesta etapa, né, ou U se comporta como uma constante. E por outro lado, os limites de integração. E quais são os limites de integração? São T igual U e T igual mais infinito. E o que a gente deve examinar é quais são os correspondentes valores para... Perdão, aqui eu coloquei V, T. Era para ter colocado... uma confusão aqui, né? É para fazer uma mudança entre V e T, né? Então, vejamos. Aqui aparece T igual V mais 1. Tá? Então, cometi um erro sério aí. Né? Então, esta mudança de variável é dV igual a dt. Essa parte está correta assim. Né? Mas aqui é para isolar T como V mais 1. Então, voltemos agora aos limites de integração. Quando T vale 1, T igual a U, aqui a gente vê que V vale 0. E quando T vai para mais infinito, a gente vê que V também vai para mais infinito. Né? Não afeta em nada estar subtraindo 1 de um número infinitamente grande. Continua sendo um número infinitamente grande. Portanto, como que vai ficando então a nossa transformada de Laplace da convolução destas funções f'zinho e g'zinho? Vai ficar com uma integral de U igual a 0 até U igual a mais infinito da função g'zinho de U. Tá? E o que a gente vai obtendo aqui dentro desta chave? Fica uma integral, desta vez na nova variável de integração que é V, vai de V igual a 0 até V igual a mais infinito. Depois aqui vai ficar f'zinho avaliado em V. E aqui vem exponencial de menos S. E onde aparece T aí na exponencial, a gente coloca Vzinho mais 1. E onde aparece o diferencial de T, a gente coloca dV. Então, isso encerra essa chave. E ainda temos que multiplicar pelo diferencial de U. Então, a nossa integral que está aqui ficou deste jeito, que agora se vejam que é uma integral que vai de 0 até infinito e tem integral f'zinho de V. Né? O único que está sendo estragado aqui, né, é que aqui não apareceu somente exponencial de menos SV, apareceu menos SV mais 1. Mas aí você pode separar em duas exponenciais e vai ficar um fator aqui fora. E aí vai ficar, de fato, a transformada de Laplace da função f'zinho. É só tirar um fator exponencial fora daqui que eu vou fazer na continuação. F'zinho convolução g'zinho de T igual. Então, temos a
integral definida de u igual a 0 até u igual a mais infinito. Tá? Temos o gzinho de u. Então, o fator que a gente vai tirar dessa integral é exponencial de menos SU. Tá? Esse é o fator que estou tirando dessa exponencial, daquela integral. Então, o que sobreviveu nela? A integral de v igual a 0 a v igual a mais infinito, né? De fzinho de v exponencial de menos SV dv. Aqui apareceu uma exponencial de menos SU, que eu coloquei aqui fora em evidência, né? Encerro essa chave e ainda o du. Ficou desse jeito. E como eu tinha antecipado para vocês, agora sim, o que está dentro desta chave é a transformada de Laplace da função fzinho de v. Por definição, né? Só que aqui a variável de integração que apareceu v, a gente usualmente utiliza a definição utilizando como variável de integração t, né? Mas tanto faz, quando a gente calcula uma integral definida, tanto faz o nome que a gente utilizar para a variável de integração. Portanto, isso daqui é o nosso fzão de s, a transformada de Laplace da função fzinho. E olha que coisa boa. Não somente o fzão de s, que já é uma coisa boa que a gente sabe que aparece na resposta. A outra coisa boa é que aqui temos que calcular uma integral em u. E isso aqui não depende de u, é algo que só depende de s, então isso aqui tudo pode ser colocado em evidência. Tudo isso pode sair dessa integral. Então vai ficar aqui o fzão de s, que é esse termo, que se comporta como uma constante para efeitos de integração na variável u, e fica multiplicando a integral de u igual a 0 a u igual a mais infinito, né, de gzinho de u vezes exponencial de menos SU du. E maravilha das maravilhas, o que sobreviveu aqui é, por definição, a transformada de Laplace da função gzinho. Ou seja, tudo isto é a nossa função gzão de s. E é isso que a gente queria provar, né? Que a convolução, a transformada de Laplace da convolução de fzinho com gzinho de t dá como resposta a multiplicação do fzão e do gzão de s, que é o teorema da convolução. Essa é a demonstração, tá bom? Então, muito bem. Tem uma das listas que eu ainda não dei, onde vocês vão poder utilizar esse teorema da convolução para calcular algumas transformadas e até alguma outra aplicação que não tenha a ver necessariamente com transformada de Laplace. Tudo bem. Agora, então, eu vou ver a transformada de Laplace inversa, né? E dentro do que vai aparecer aí, eu vou aplicar o teorema da convolução. A gente vai ver que esse teorema se torna mais uma ferramenta para calcular transformada de Laplace inversa. Não vamos ver isso de imediato. Primeiro eu apresento a transformada de Laplace inversa. Depois de ter feito alguns exercícios, eu apresento como que a gente utilizaria o teorema da convolução. Vamos lá, então. Então, isso seria o tópico, agora sim, 2.5, né? Transformada de Laplace inversa. Então vamos começar aqui com a definição. Então, qual a ideia da transformada de Laplace inversa, né? Até agora, a gente viu transformada de Laplace de uma função dada que depende de t. Isso dá como resposta alguma função no domínio da variável s, não é?
um certo efezão de S, ou alguma função que envolva a variável S. Então, quando a gente se pergunta para transformar de Laplace inversa, é que a gente trabalha inicialmente com alguma função que dependa de S, e a gente se faz a pergunta, qual é a função efezinho de t cuja transformada de Laplace vai dar este resultado. É isso que basicamente se entende por transformar de Laplace inversa. Então, vou apresentar isso primeiro com um exemplo. Tá? Então, aqui, nesta parte, vamos dar a definição, sim, tá? Mas vou introduzir isto com o seguinte exemplo. Consideremos, por exemplo, o seguinte efezão de S, né? Que seja não trivial assim. Exponencial de menos 2S sobre S, né? Para S complexo que sejam tais que a parte real de S seja positiva. Então, eu quero me fazer a pergunta, qual é a função efezinho de t, né, cuja transformada de Laplace vai dar esta expressão, este efezão de S? E essa é a ideia transformada de Laplace inversa, responder isso. Então, gostaríamos de encontrar efezinho de t tal que a transformada de Laplace desta função efezinho de t nos dê este efezão de S. Isso que a gente gostaria. E a gente chamaria, se encontrássemos essa função efezinho de t, a gente chamaria esse efezinho de t, né, da transformada de Laplace inversa desta expressão daqui, da exponencial menos 2S sobre S. Né? Então, não é tão trivial, né? E dependendo de que tão complicada seja essa função efezão de S, vai ser mais difícil ou mais simples de se calcular essa função efezinho de t. Então, vou apresentar uma fórmula que não vou deduzir, mas só para a gente ver como que a gente poderia fazer para calcular este efezinho de t. Né? Então, a fórmula de Mellin nos diz como encontrar efezinho de t. A fórmula de Mellin nos diz que o efezinho de t que a gente está buscando vem dado por esta integral 1 dividido por 2πi integral de gama menos i infinito até gama mais i infinito, a coisa por ser esclarecida aqui, sim, mas vou escrever primeiro e depois explico. E aqui vai o efezão de S e aqui exponencial de st de S. Né? E isso para t maior ou igual do que zero. Então, isso merece explicações, sim. Primeiro que eu não deduzi, né? Estou apresentando o resultado. Tá? Mas depois disso, explicar um pouco o que significa essa integral, né? Gama menos i infinito e gama mais i infinito. Tá? O que está acontecendo nessa expressão é que a gente tem uma integração no plano complexo, né? Onde no eixo horizontal a gente tem a parte real de S e no eixo vertical a gente tem a parte imaginária de S.
né? Aqui está a origem, S igual a 0. Né? Então, em nosso caso, lembremos que a parte real de S é positiva. Né? Então, a parte real de S positiva, né, representa aqui, os quadrantes 1 e 4, sem incluir o eixo. Né? Eu vou colocar aqui tracejado, né? Porque é estritamente maior do que 0. Tá? E o que corresponde a isto? De gama menos infinito até gama mais infinito. Corresponde a escolher algum número gama aqui neste domínio de convergência. Aqui escolhemos. E considerar a reta aqui. Uma reta que vem lá de menos infinito. Né? Então, digamos, gama menos infinito é um número complexo que está no infinito, né? Cuja parte imaginária vale menos infinito e cuja parte real vale gama. Então, o número que está nesta reta aqui embaixo, né? E a gente vem percorrendo essa reta e vai integrando aqui até chegar ao número gama, ao número complexo de parte real gama mais infinita. Então, o que está aqui é uma integral de linha, né? Como que vocês veem em cálculo 3, né? Só que realizada no plano complexo. Então, essa integral que está aí corresponde à que você está vendo aqui, é uma integral de linha, né, para a variável complexa. E é para colocar aqui dentro desta fórmula essa expressão. Né? Então, isso aqui, essa integral daqui é uma integral de linha no plano complexo. Então, aqui onde a gente vê, digamos, a importância de trabalhar com a transformada de Laplace, né, de uma função fzinho em termos de uma variável S que é complexa, que não é puramente real. Por quê? Porque para calcular esta integral de linha, a gente precisa uma expressão para o fzão de S que seja de uma variável complexa, porque a gente está precisando conhecer o fzão de S aqui nesta região por onde está sendo calculada a integral. Né? Se a gente não fosse considerar esta fórmula, tudo bem, daria para se virar, digamos, utilizando um fzão que dependa de um S que é puramente real, que é o que fazem tipicamente os livros do Boyce de Prima e outros livros comuns. Né? Então, de fato, a gente não está com o que a gente vê nos cursos de cálculo, né? Mesmo EDOs, a gente nunca se encontrou com um cálculo integral desta forma. Você precisa conhecer variável complexa. Né? E quando eu digo você precisa conhecer variável complexa, não é só saber o que é um número complexo. Né? Há resultados importantes de como calcular integrais de linhas que envolvem variável complexa. Então, fazer esta continha e chegar numa resposta, você precisa de ter um certo conhecimento. Não é tão trivial, tá? Não é tão imediato. Então, digamos, a gente não vai ter essa ferramenta à disposição, mas isto aqui seria uma definição da transformada de Laplace inversa, né? Que a gente está chamando Fzinho. Então, a transformada de Laplace inversa desta função daqui seria colocar o Fzão aqui, e o que vai dar como resposta seria a nossa transformada de Laplace inversa desta função Fzinho. Eu vou colocar aqui qual seria a resposta. Não vou justificar o cálculo porque, repito, que a gente não tem as ferramentas, a familiaridade para fazer cálculos com esta fórmula. Mas, em princípio, essa seria a forma de calcular a transformada de Laplace inversa. Tá? Então, no caso do exemplo, né,
de t seria 1 sobre 2πi, tá? A integral indo de gama menos i infinito, gama mais i infinito. Substituo o efezão de s exponencial de menos 2s sobre s, vezes aqui exponencial de st ds. Tá? E ficaria 1 sobre 2πi integral de gama menos i infinito até gama mais i infinito. Aqui colocamos essas duas exponenciais com a mesma base exponencial, e aqui vai ficar st menos 2 sobre s ds. Então, havia que calcular essa integral daí utilizando variável complexa, né? E essa é a parte que eu simplesmente vou pedir que vocês acreditem para mim qual é a resposta. Mas uma coisa que a gente pode ver sim, e que a resposta vai ser uma função que depende de t menos 2. Né? É uma função de t, mas na verdade cujo argumento é t menos 2. Tá? Então, vou dar a resposta, tá? Sem justificar. Tá? O que se encontra é que isso aqui vale 0 se t for 0 menor ou igual que t menor do que 2, que vale 1/2 se t for exatamente igual a 2, tá? E que vale 1 se t for maior do que 2. Então, o que eu peço é que vocês acreditem que o cálculo desse integral dá isto, né? Isso é uma função que é descontínua, então esta integral neste caso dá uma função que é descontínua. Façamos o gráfico dele. Né? Então, quando t igual a 2, então vamos ter aqui uma função aqui que vale 0, aqui inclui, aqui vale 1 e aqui vale meio. Este valor aqui vale 1, este valor aqui vale meio, aqui vale 0. Dá isto como resposta. Dá uma função que depende de t, e esta função, que vale 0 antes de t igual a 2, vale 1 depois de t igual a 2, e exatamente em t igual a 2 dá a média entre o valor antes e depois. Então, isto é exatamente, né, o que está aqui é simplesmente y igual a nossa função de grau em t menos 2. A gente tinha considerado isso em algum exercício anterior. Né? Significa que, neste caso, né, a função fzinho de t, que é a transformada de Laplace inversa da função exponencial de menos 2s sobre s, é a função de grau em tzinho menos 2. Né? E tal como eu falei para vocês, né, a resposta é uma função que depende de t menos 2. Né? Isso já estava sendo antecipado aí por essa integral. Tá? Mas, tudo bem. Então, até aqui eu fiz, né, o cálculo dessa transformada de Laplace inversa seguindo essa fórmula de Mellin, e eu falei para vocês que a gente não vai ter, nesta disciplina, como trabalhar com essa fórmula, porque a gente não tem essa familiaridade de trabalhar com integrais de variável complexa, integrando no plano complexo. Eu apresentei simplesmente o resultado. Mas essa seria uma primeira definição. O que a gente vai fazer na prática, né? E o que a gente vai utilizar nesta disciplina? E a gente vai trabalhar com uma tabela de transformada de Laplace. E a gente vai utilizar propriedades da transformada de Laplace que nos permitam arrumar aquela função fzão de S. Né? E, eventualmente, também técnicas de frações parciais. Né? E a gente vai se virar dessa forma, utilizando uma tabela e utilizando outras técnicas. Né? O desejável seria trabalhar com essa fórmula da integral que nos fornece diretamente uma definição.
Tá? Mas nos adaptemos à realidade do material que a gente tem à nossa disposição. E talvez alguns de vocês que venham fazer posteriormente uma disciplina de variável complexa, né? Aí talvez vocês possam reconsiderar essa definição da transformada de Laplace inversa. Então, como não temos familiaridade, com o cálculo de integrais de uma variável complexa, tá? Isso você vê num curso de variável complexa, como eu falei, né? Nesta disciplina, seguiremos um outro caminho. Calcular a transformada de Laplace inversa. Para definir e calcular, definir e obter a transformada de Laplace inversa. Então, qual vai ser esse caminho? Utilizaremos, antecipado para vocês, uma tabela de transformada de Laplace nessa tabela que está nos textos, que também está no formulário que eu mandei para vocês, tem duas colunas, né? Numa primeira coluna tem funções que dependem de t, o fzinho de t, e na segunda coluna tem as correspondentes transformadas de Laplace de cada uma dessas funções, né? A transformada de Laplace de t é 1 sobre s ao quadrado, a transformada de Laplace de exponencial de t é 1 sobre s menos 1, né? A transformada de uma delta é t menos 2, dada por exponencial de menos 2s, etc. Tem isso numa tabelinha, né? Então a gente utiliza essa tabelinha, né? Também, né? Então já vai ficar claro com os exemplos que eu vou apresentar daqui a pouco. A gente vai utilizar propriedades da transformada de Laplace e dentro das técnicas, né, vai ser comum que a gente utilize a técnica de frações parciais. Então vai ficar claro daqui a pouco. Então, vamos nos basear no seguinte teorema. Eu vou anunciar um teorema aqui. E o teorema importa. Teorema. Se f, né, for uma função de classe C na semi-reta real, né, ou seja, isso está dizendo que f for uma função contínua no intervalo de 0 mais infinito, né? É uma forma abreviada de escrever isso.
E seja ela tal que a transformada de Laplace desta função fzinho de t nos desse como resposta um fzão de S, né, em algum domínio de convergência. Da variável S. Então, se a gente tiver uma outra função, gzinho de t, que possuir como transformada de Laplace a mesma função fs, fzão de S, né? Então, necessariamente, esta função gzinho de t, coloquemos, então, necessariamente, se gzinho também for uma função contínua, tá? Isso é importante. Então, necessariamente, deve acontecer que essa função gzinho é a própria função fzinho original. Essa é a conclusão. Tá? A gente vem aqui. Então, dito em palavras simples, né, se a gente tiver um fzão de S, uma expressão de uma transformada de Laplace, que veio de fazer a conta, né, da transformada de Laplace de uma função fzinho que era contínua, então não existe uma outra função que seja contínua na semirreta real que possua essa mesma transformada. Só pode ser a mesma função original, fzinho, né? Então, isso significa, assim, dito em termos de um diagrama, né? Aqui, a gente pode colocar aqui dois conjuntos, dois espaços, né? Então, no espaço da esquerda, a gente coloca o espaço das funções contínuas, né, na semirreta real, de 0 a mais infinito, né? E o espaço da direita vai ser o espaço das funções que dependem da variável S. Né? Então, se a gente começar aqui, né, com uma função fzinho de t, né, e a gente calcular a transformada de Laplace, né, e obtivermos uma função fzão de S, né, por meio do cálculo da transformada de Laplace, né, e a gente se fizer a pergunta, olha, será que neste espaço daqui, das funções contínuas na semirreta real, eu vou encontrar alguma outra função diferente de fzinho, que possua a graça de me levar à mesma transformada de Laplace? Essa é a pergunta de interesse. E a resposta é que não, que a única função deste espaço de funções contínuas que nos leva a essa função fzão de S por meio do cálculo da transformada de Laplace, a única é a própria função fzinho, não tem uma outra. Então, isso significa que a gente pode percorrer o caminho de volta, né? Que a gente pode vir daqui, o caminho inverso, começando com fzão de S, percorre o caminho inverso, fazendo a operação inversa. Então, se pode falar, estamos autorizados a falar da transformada de Laplace inversa, né? Há uma bijeção, né, entre esses dois conjuntos, né? Bijeção, né, é quando tem essa operação que nos permite ir dos elementos de um primeiro conjunto para o segundo, ir e voltar, né, de forma única. Então, esse é o teorema básico que a gente vai utilizar, né? Então,
graças a que esse teorema garante que há um único fzinho de t, né, na semi-reta real, que é contínua, que vai dar aquele fzão de S, né, a gente pode escrever, então, escrevemos que a transformada de Laplace inversa do fzão de S é igual ao nosso fzinho de t. Então, comecemos a nos familiarizar com isso. Vejamos um exemplo. Dos cálculos que a gente tem feito, da tabela de transformada de Laplace, por exemplo, então, sabemos que por exemplo, a transformada de Laplace da função constante 1, né? Sabemos que isso vem dado por 1 sobre S, com domínio de convergência, parte real de S positivo. Um exemplo trivial. Outro exemplo, transformada de Laplace de exponencial de 3t. A gente viu a transformada de Laplace da exponencial de S0t, que a gente tem na tabela. Bom, neste caso, isso vem dado por 1 sobre S menos 3, onde a parte real de S é maior do que 3. Outro exemplo, transformada de Laplace de seno de 2t, por exemplo. A gente viu a transformada de Laplace de seno de αt, onde α é real. Se a gente for nessa fórmula, com α igual a 2, a gente vai obter aqui 2 dividido por s ao quadrado, mais 2 ao quadrado, que dá 4, com domínio de convergência, parte real de s positivo. Então, esses 3 exemplos, né, a gente pode inventar muitos mais, né, são funções definidas na semi-reta real, né, o domínio delas é t de 0 até mais infinito, mas que são funções contínuas. Então, é aplicável ao teorema que vimos anteriormente. Então, podemos escrever Então, a gente escreve cada uma dessas igualdades, mas na notação da transformada de Laplace inversa. O que acontece aqui quando eu tomo a transformada de Laplace inversa? Vai ficar que a transformada de Laplace inversa de 1 sobre S vai dar como resposta a função constante 1. Transformada de Laplace inversa de 1 sobre S dá a função constante 1 para t maior ou igual do que 0. Se a gente tomar a transformada de Laplace inversa de 1 sobre S menos 3, né, vai dar a função exponencial de 3t, né, para t maior ou igual do que 0. Né? E se a gente tomar a transformada de Laplace inversa de 2 sobre S ao quadrado mais 4, então a gente vai poder escrever que a transformada de Laplace inversa de 2 dividido por S ao quadrado mais 4 dá como resposta a função seno de 2t, onde t maior ou igual do que 0. Então, são igualdades equivalentes. O que está escrito aqui em cima é totalmente ao que está escrito aqui embaixo e vice-versa. Né? E a gente está autorizado a escrever isso por esse teorema que garante que a transformada de Laplace inversa é única. Então, até aí está tudo certo. Então, há só uma sutilezinha. Que é o que aconteceu no primeiro exemplo que eu apresentei, que era o caso em que a resposta dá uma função descontínua, né? E esse teorema que eu apresentei aqui não fala exatamente sobre o que acontece com uma função que for descontínua. Então, coloquemos uma observação. Observação.
ser importante esta observação. O que acontece para uma função como efezão de S, aqui eu coloquei um exemplo introdutório, que era exponencial de menos 2S sobre S, né? Com domínio parte real de S positivo. O que acontece nesse caso? Né? A gente vimos que o efezinho de t, nesse caso, era esta função, a função integral em t menos 2, né? Que é uma função descontínua. Só para fazer rapidamente o gráfico aqui, estiver 2, y, t, aqui, aqui vale meio, aqui vale 0, né? E esse é o gráfico de y igual θ de t menos 2. Foi isso que a gente escreveu lá, né? Mas, vejam, se eu escolher outra função, que é quase idêntica a esta, mas não é idêntica, outra função que aqui no ponto de descontinuidade, em vez de valer 1/2, vale a 0. Ou, por exemplo, que vale a 1. Por dar um exemplo, notemos que se escolhemos uma outra função, vou chamar esta daqui f1 de t, né, aqui para f2 de t, por dar um exemplo, tá? Que seja uma função que venha definida como sendo 0, se 0 menor ou igual do que t menor do que 2, mas que quando t for 2, vou escolher algum outro valor, por exemplo, que valha menos 1, por dar um exemplo. E que depois, né, para t maior do que 2, seja 1 de novo. Né? Graficamente, como se vê isto? Se vê aqui tem função, aqui 1, então aqui vai 0. Em vez de ser 1/2, seja, por dar algum exemplo, algum ponto aqui embaixo. Né? Esse ponto aqui embaixo seria menos 1. Aqui seria 1. Né? Aqui estaria 0. Aqui estaria t, aqui estaria y. Né? O que está sendo graficado aqui seria y igual f2 de t. Então, se a gente comparar as duas funções, a original que tem este degrau em t menos 2 com esta outra, são quase idênticas, né? Exceto pelo que acontece exatamente no ponto da descontinuidade, quando t é igual a 2. A primeira tem o valor 1/2, esta segunda tem o valor menos 1. Se a gente calcular a transformada de Laplace, seja utilizando a primeira ou seja utilizando esta segunda, vai dar exatamente a mesma resposta e vai dar exponencial de menos 2s sobre s. Né? Porque a integral definida, né, não se dá conta, quando trabalha com uma função que é descontínua, né, a integral definida não se dá conta, não é sensível ao valor que a função do integrando possua quando no ponto de descontinuidade. Isso não interfere. Então, tanto no caso da primeira quanto da segunda, chegaríamos na mesma função, efezão de S. Então, se a gente for rigoroso, para funções que sejam descontínuas, não há uma única função efezinho de t cuja transformada de Laplace venha a dar esta resposta. Há infinitas. Mas esses infinitos é um infinito restrito. São infinitas no sentido de que a gente pode escolher qualquer ponto, qualquer valor no ponto de descontinuidade.
Né? Essa é a parte arbitrária que está na resposta. Mas o que resta, que a função tenha que ser 0 para t menor do que 2, que tenha que ser 1 para t maior do que 2, isso deve acontecer. Né? Então, nesse sentido, né, o teorema que eu escrevi aqui anteriormente não se está pronunciando sobre casos como este, porque o teorema estava trabalhando com funções efezinho que fossem contínuas. O teorema, então, no caso em que as funções efezinho fossem contínuas, está garantida a transformada de Laplace inversa. Se a função efezinho que a gente vai obter é descontínua, não há uma única função efezinho. Então, estritamente falando, não se poderia falar numa transformada de Laplace inversa. Então, o que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai trabalhar com uma convenção. A nossa convenção vai ser que dessas infinitas possibilidades em que a gente pode escolher qualquer valor para a função aqui no ponto da descontinuidade, a gente vai escolher aquele como sendo o ponto médio aqui, entre o valor da função antes e imediatamente depois. Tá? Para efeitos da resolução de um PBI, esta sutileza não interfere em nada, tá? Não vai alterar em nada se a função está definida aqui nesse ponto médio, aqui, não vai interferir, tá? Para a gente ser bem concreto. Então, não é para se preocupar com isso, mas escrevamos isso só para não deixarmos solto isso, né? Em princípio, então, há infinitas funções que possuem como transformada de Laplace, tá? O efezão de S dado por exponencial de menos 2S sobre S, com domínio de convergência parte real de S maior do que zero. Tá? Mas todas elas, exceto pelo valor que essas funções assumem no ponto de descontinuidade, que nosso exemplo foi esse ponto t igual a 2, exceto pelo que acontece nesse ponto, essas funções coincidem. Então, a gente pode afirmar assim, que as funções inversas aí dessa transformada de Laplace são uma única função, a menos do que acontece no ponto de descontinuidade. Então, a gente vai falar que a transformada de Laplace inversa também existe, mas vamos associar a resposta dessa transformada de Laplace inversa àquela função que assume o valor médio, entre o valor antes e o valor depois do ponto de descontinuidade. Né? Para nós ficaremos com aquela função que, então, Fzinho de 2 coincida com a média, com Fzinho de 2 menos Fzinho de 2 mais sobre 2. Que é o que acontece em nosso caso, tá? Mas é a média. O valor da função imediatamente antes era 0. O valor da função imediatamente depois de 2, que era o ponto de descontinuidade, valia 1, que dá 0 mais 1 sobre 2 dá 1 meio. Essa vai ser nossa convenção.
Então, se a gente estabelecer essa regra aqui, de como definir a função nos pontos de descontinuidade, agora sim que temos que também há uma única função, né? E então, e logo escrevemos que a transformada de Laplace inversa, então, vamos estar autorizados, né, a escrever transformada de Laplace inversa deste efezão de S, vai ser nossa função de grau, né, para t maior ou igual do que zero. Também vamos utilizar a transformada de Laplace inversa, notação, quando a resposta de aqui for uma função descontínua. A gente só vai pedir para essa função descontínua, né, que nos pontos em que ela seja descontínua, o valor que ela suma seja a média entre o valor imediatamente antes e o valor imediatamente depois, como eu coloquei. Com essa ressalva, então tem uma única função descontínua, então aqui no lado direito. Muito bem? Tá, então agora vamos fazer alguns exercícios com cálculo de transformada de Laplace inversa, porque nem sempre vai acontecer que vai dar para ir direto numa tabela e dar a resposta. Essa foi a observação importante que eu fiz aqui. Exemplos, né, com o cálculo da transformada de Laplace inversa. Então, letra A. 1 sobre S mais 1. O que se deseja? Calcular a transformada de Laplace inversa desta função de S. Né? Qual é a função efezinho de t, cuja transformada de Laplace dá 1 sobre S mais 1. Isso não está pronto, né? Se a gente for na nossa tabela, não aparece aí, não está pronto. Tá? Então, tem que se fazer alguma manipulação com isso. E aqui é onde a gente vai utilizar frações parciais e propriedades da transformada de Laplace que vão ser herdadas pela propriedade da transformada de Laplace inversa. Então, esse é o primeiro exemplo. Vou escrever aqui quais são os outros dois e procedo a fazer o cálculo. O segundo seria 1 sobre S ao quadrado com S mais 2. Isso. S, não é S ao quadrado. S com S mais 2 ao quadrado. Isso, muito bem. Tá? E letra C, o exemplo que a gente já encontrou antes, tá? Mas suponhamos que a gente está vendo ele por vez primeira. 2S sobre S ao quadrado mais 1 ao quadrado. Tá? Então, solução. Então, nos três exemplos, repito, o que se deseja obter é a transformada de Laplace inversa destas funções de S. Então, como eu falei, a gente, já que não está pronto isso na tabela de transformada de Laplace, arrumamos isso para que fique num formato em que a gente possa utilizar a tabela de transformada de Laplace. Né? Então, frações parciais. Vai trazer lembrança de cálculo 1, né? Então, a gente decompõe essa função aí, uma função racional, né? Um quociente de polinômios, né? Como um certo coeficiente a ser determinado, dividido por S, mais um outro coeficiente B, dividido por S mais 1. E a gente tem que encontrar qual é o valor desse coeficiente A e qual é o valor desse coeficiente B. Né? Então, o que se faz tradicionalmente, né, é multiplicar pelo denominador, que é S mais 1. Né? E daqui vem que
do lado esquerdo temos a função constante 1, e do lado direito temos A, que multiplica, aqui cortou o S, né? Então sobreviveu simplesmente S mais 1, mais B, desta vez cortou o S mais 1, aqui sobreviveu S. Né? Então, vou colocar aqui o número 1, tá? E esta igualdade é uma igualdade que a gente vai considerar para todo S complexo. Então, esta é uma igualdade onde não se trata de uma equação para S, onde a gente encontre, olha, S vale menos 2, essa é a resposta desta equação. Não, isso se trata de uma identidade. Por isso está dizendo que isso deve ser válido para todo S do plano complexo, o que está do lado esquerdo e o que está do lado direito. Tá? Então, só demos mais uma arrumada aqui, né? A gente vê que há um par de termos que estão multiplicando S. Então, esses são A mais B, está multiplicando S, e depois mais Azinho. Então, enfatizo de novo, isso acontece para todo S do plano complexo. Então, o que a gente tem do lado esquerdo é um polinômio constante, 1. E o que a gente tem do lado direito é um polinômio em primeiro grau da variável S. Né? Polinômio de primeiro grau em S. E esse daqui é o polinômio constante, é em S, mas é o polinômio de grau 0, né? De grau 0 em S. Então, como é que pode ser que um polinômio de grau 0 em S seja igual a um polinômio de grau 1 em S? Não pode ser, né? Então, o que deve acontecer é que este polinômio de grau 1 em S, na verdade, não deveria ser um polinômio de grau 1. Né? Então, esse coeficiente A mais B deve ser nulo. Dessa forma, aqui do lado direito ficaria um polinômio de grau 0. Então, essa é uma condição, que esse coeficiente A mais B seja 0. E a outra condição, uma vez que a gente tiver zerado esse termo, é que o valor deste coeficiente, aqui A, tenha que ser igual a 1. Então, daí vão vir duas condições para as duas incógnitas A e B, os dois coeficientes. Daqui vem que dois pontos. Então, primeira condição, a soma de A mais B, que é o coeficiente S elevado a 1, isso deve ser 0. E a segunda condição é que o termo constante A coincida com o termo constante do lado esquerdo, que é 1. E aí são duas equações para as duas incógnitas A maiúsculo e B maiúsculo. Neste caso é bastante simples, né? Porque a segunda já está fornecendo o valor de A vale 1. E substituindo na primeira vai dar que o B vale menos 1. Então daqui vem que A vale 1 e que B vale menos 1. Olha, eu vou guardar essa equação 1 aqui, tá? Porque eu vou mencionar ela posteriormente, tá? Mas vou guardar aqui, vou escrever de novo. 1 é igual a coeficiente A, que multiplica S mais 1, mais B, que multiplica S, tá? Então foi a equação 1, né, que é válida para todo S do plano complexo, tá? Então vou guardar aqui depois. Bom, o que a gente faz com este A e B? A gente volta na nossa decomposição das frações parciais. Logo, a gente tem 1 sobre S mais 1 é igual, substituo o valor do A maiúsculo,
1 sobre S, e o B maiúsculo é menos 1. Então vai um 1 com um sinal menos sobre S mais 1. Essa continha que fizemos, então, foi toda feita para chegar nesta resposta. Bom, e agora a gente toma a transformada de Laplace inversa. Né? Então, do lado esquerdo, vem a transformada de Laplace inversa de 1 sobre S, S mais 1, que é o que pede o exercício, então o que pede o exercício, e que eu falei para vocês que não está na tabela direto isto. Bom, o lado direito, em princípio, vai ficar a transformada de Laplace inversa desta diferença, 1 sobre S menos 1 sobre S mais 1. Tá? Então, propositalmente escrevi ainda desta forma. Vocês podem suspeitar o que eu vou fazer. Vou escrever que isto é igual a transformada de Laplace inversa de 1 sobre S menos transformada de Laplace inversa separadamente de 1 sobre S mais 1. Né? É igual a transformada de Laplace inversa de 1 sobre S menos transformada de Laplace inversa de 1 sobre S mais 1. Né? O que estou utilizando aqui é a propriedade da linearidade, sim, que a gente já viu, mas tem que ficar de olho aqui. É a propriedade da linearidade, mas não da transformada de Laplace, não de o L gótico. É a propriedade da linearidade da transformada de Laplace inversa. Então, vou colocar aqui linearidade de L gótico menos 1. Eu não provei, na verdade, a propriedade da linearidade para a transformada de Laplace inversa. Eu não provei isso. Mas isso você pode provar a partir da propriedade da linearidade da transformada de Laplace. Tá? Com a propriedade da linearidade da transformada de Laplace, né, utilizando aquele teorema da unicidade da transformada de Laplace inversa, então você pode provar que a transformada de Laplace inversa também obedece à propriedade da linearidade, que é o que usei para passar dessa linha para a linha de baixo. Tá? Então é importante essa propriedade. Né? Bom, e agora sim, estas eu encontro diretamente na tabela. Né? Então, no primeiro caso, né, qual é a função de t cuja transformada dá 1 sobre S? A gente já viu um exemplo, é a função constante 1. E no segundo caso, qual é a função de t cuja transformada é 1 sobre S mais 1? Isso corresponde à função exponencial em menos t. Né? Então, isto com t maior ou igual do que 0. E essa é a resposta, né? A nossa transformada de Laplace inversa, né? 1 sobre S, S mais 1, é bem dada por 1 menos a exponencial de menos t. Esse é um primeiro exemplo simples, só para dar uma refrescada do método das frações parciais. Né? Agora, por que eu mantive aqui esta parte? É porque alguns devem lembrar que se pode proceder um pouco mais rápido para encontrar os coeficientes A e B. Tá? Então, a observação que eu vou fazer não tem a ver com esta última parte daqui de calcular a transformada de Laplace, nesta última parte onde eu utilizei linearidade, a transformada de Laplace inversa, tudo isso vai ser a mesma coisa. A observação que eu vou fazer é sobre o cálculo desses coeficientes A e B, a determinação deles, que você pode percorrer um caminho um pouco mais rápido, um pouco mais direto, sem ter que montar o sistema com as duas equações e duas incógnitas. E tudo bem, neste caso foi simples, mas pode ter outros exemplos onde não seja tão imediato. E outros que tenham mais coeficientes, onde não seja mais imediato. Então, há uma forma de se chegar mais rápido nesses coeficientes. Então, essa forma é a seguinte, vou escrever sim, mas antecipo aqui. É que já que a igualdade é válida para qualquer valor de S complexo, né? Então, em particular, poderia ser válida, por exemplo, quando S for zero. Já que vale em todo S complexo, bom,
quando S é igual a zero, que é um caso particular, também tem que ser válido. Bom, e o que acontece se eu considerar esta igualdade em S igual a zero? Quando S vale zero, vai morrer esse termo, e aqui vai ficar A vezes 1. Então, nesta expressão do lado direito, quando S for zero, vai ficar simplesmente A vezes 1. Esse termo morreu. A vezes 1 igual a 1. Né? Ou seja, já está fornecendo diretamente que o valor de A vale 1, sem ter que montar o sistema. E o que vai acontecer, por exemplo, nesta igualdade, se eu agora escolher outro valor conveniente de S? S igual a menos 1, que anule este aqui. Se nesta igualdade eu colocar S igual a menos 1, aqui zera este termo, e aqui vai ficar B vezes menos 1. B vezes menos 1, e tudo isso é igualado a 1, e fornece o segundo valor diretamente. Né? Então, esse método de avaliar esta igualdade em valores convenientes de S, que são aqueles que zeram o que está multiplicando cada um desses coeficientes, nos leva diretamente a este valor de A e B, sem ter que passar pela montagem do sistema de equações. Então, essa é a observação, coloquemos isso. Então, ainda está escrita aqui a equação 1. Então, observação. Né? Os coeficientes A e B podem ser obtidos de forma mais rápida a partir de 1, que é essa equação que está aí que eu não quis apagar. Né? Então, primeiro, né? Já que a igualdade válida é todo S, então, em S igual a 0, a gente avalia essa igualdade quando S vale 0, morre esse segundo termo, e o que vem da igualdade é que 1 é igual a A vezes 1. Quando S igual a 0, dá isso, A vezes 1. Portanto, aqui já estamos obtendo que o valor do coeficiente A vale 1, que foi o que a gente já tinha obtido, resolvendo o sisteminha. Né? E segundo, se a gente avalia em S igual a menos 1, que eu quisera este outro termo, então na igualdade vem que 1, lado esquerdo, é igual a 0, e aqui B vezes menos 1. Aqui vai dar menos B, e se isolarmos, vai dar direto que B igual a menos 1. Então é para lembrar desse detalhe. Então este é um parênteses. Tá? Tudo bem? Então continuamos agora. Vou utilizar esta ideia aqui para o segundo exemplo, que também a gente vai atacar por frações parciais. Então, letra B. Transformada de Laplace inversa de 1 sobre S multiplica S mais 2 ao quadrado. Isso é o que pede o exercício. Então, quanto vale isso? Né? Então, de novo, frações parciais. E o motivo de estar utilizando frações parciais é porque, de novo, acontece que na tabela não aparece direto qual é a função fzinho de t que dá como resposta esta expressão. Né? Então, a gente apela à técnica das frações parciais. Então, desta vez, nossa função é 1 sobre S mais 2 ao
quadrado igual. Então, apresenta a sutileza, né? A diferença do primeiro exemplo, aqui no denominador tem a multiplicação de dois polinômios de primeiro grau, um é s com s mais 2, só que o segundo deles está elevado ao quadrado. Então, o método das frações parciais é um a sobre s, até aí tudo bem. O detalhe é que não é para pôr aqui simplesmente s mais 2 ao quadrado, né? É para a gente escrever aqui s mais 2 e s mais 2 ao quadrado. Dois termos. Né? E aqui vai um coeficiente b e um coeficiente c. Né? Para quem tinha ouvido estas coisas, é bom dar uma revisada. Isso se vê em cálculo 1. Tá? E de onde vem que tenha que se fazer isso? Isso vem explicado do próprio método das frações parciais. Tá? Se a gente não colocasse esse termo e colocássemos simplesmente s mais 2 ao quadrado com o coeficiente, vai dar que não existe um a e um b, tais que para todo s seja válida essa igualdade. É necessária a introdução desse aqui. Né? Vocês vão ver quando a gente resolver aqui quanto valem a, b e c, que o b não vai dar zero, vai dar algum valor numérico. Então, tem que estar presente. Isso faz parte do método das frações parciais, é coisa que vocês têm que relembrar. Tá? Então, multiplicamos a igualdade pelo denominador, s mais 2 ao quadrado. Então, daqui vai ver que 1 é igual a, né? Corta o s e vem s mais 2 ao quadrado, mais 1b, corta parcialmente um s mais 2, sobrevivem s multiplicando s mais 2, mais um c, aí corta o s mais 2 ao quadrado multiplicando s. Né? E a gente demanda que isto seja válido para todo S complexo, C. Né? Então, se tivéssemos seguido a forma tradicional, aqui a gente tem que abrir isto, vai dar termos que contêm S ao quadrado, vai ter termos que contêm S e vai dar termos constantes, né? S elevado a zero. Vão dar 3 termos e a gente tem que igualar isso com o polinômio constante 1. Então, vai dar que o coeficiente de s ao quadrado deve ser zero, uma equação. O coeficiente de s elevado a 1 tem que ser zero, outra equação. E o coeficiente de s elevado a zero tem que ser 1, terceira equação. Então, seriam 3 equações para as 3 incógnitas a, b e c. Resolvendo essas equações, se determina esses coeficientes. Esse é o método tradicional. Agora, peguemos o atalho, né, para chegarmos mais rápido nesses coeficientes. Mas vocês vão ver que vamos ter que tomar uma certa precaução. Então, primeiro, escolhemos S igual a zero. Em S igual a zero. Então, o que acontece quando S igual a zero? Aqui vai ficar, do lado esquerdo vai ficar 1 igual a vezes, aqui S mais 2 vai dar 2 ao quadrado, né? 2 ao quadrado. E em S igual a zero, este segundo termo está multiplicado por S, zerou. E este terceiro termo aqui também está multiplicado por S, também zerou. Então fica só isso. Então, legal, a gente obtém direto quanto vale o coeficiente A. Essa é a graça de estarmos avaliando, vale 1/4. Depois, que outro valor é conveniente escolher para S, né, para chegar direto a um coeficiente? É aquele que zera este termo aqui, S mais 2. Para zerar isso, a gente escolhe S igual a menos 2. Do lado esquerdo, temos de novo 1. E do lado direito, quando escolhemos S igual a menos 2, zera este coeficiente que multiplica A, também zera o que está multiplicando B, e sobrevive C multiplicando S que vale menos 2. Então, isto aqui também nos conduz diretamente ao coeficiente C, que dá menos 1/2. Então, beleza. Não ter que montar o sistema de equações e chegar direto. Né? Então, o único mas aqui
que surge é que com esse método dá para chegar em A e em C. Não dá para determinar B diretamente, porque esgotamos as possibilidades. As possibilidades são aqueles valores de S que fazem com que zere todos exceto 1. E esses valores são S igual a 0 e S igual a menos 2. Mas tudo bem. Então, a gente vai sim utilizar algum outro valor de S. E aqui, isso é a escolha de cada um. Qual valor de S? Um valor de S que não seja nenhum dos dois anteriores, né? Então, o comum é escolher algum valor de S que não seja grande. A gente poderia escolher S igual a 10. Tudo bem, ninguém proíbe isso, mas para evitar cálculos complicados, então a gente poderia escolher, por exemplo, um valor simples, S igual a 1, por exemplo. Outra pessoa poderia escolher S igual a menos 1. Aí é a escolha de cada um. A conclusão vai ser a mesma, tá? A conclusão é qual é o valor de B. Tá? O detalhe, então, é que não vai aparecer direto quanto vale B, né? Mas aí a gente vai nutrir esta equação com as informações que a gente já obteve. Quanto vale A e quanto vale C. Então, vamos lá. S igual a 1. Do lado esquerdo temos 1. Igual. Então, agora no lado direito, eu vou substituir, sim, quanto foi que a gente obteve para A? 1/4. Tá? Quando a gente avalia S mais 2 em 1, isso vai dar 3. Então, vai dar 3 ao quadrado. Mais B é a nossa incógnita, porque nos está faltando encontrar, vezes 1 e vezes 3. E mais C, que vale menos 1/2, vezes 1. Então, de fato, vocês veem que fica uma equação para B. Não ficou tão imediato como as outras, que a gente tinha A vezes um fator igual a 1, era só dividir, né? Aqui tem que fazer uma continha um pouquinho mais trabalhada, mas não é muito a mais. Mas vamos lá. 1 é igual a... Aqui tem 9/4. Esse outro termo dá menos 1/2. Mais 3B. Agrupei esse primeiro e esse último termos. 9/4 menos 1/2. Quanto dá essa diferença? 9/4 menos 1/2. É 9/4 menos 2/4. Né? Isso vai dar 7/4. Né? Isso daqui vai dar 7/4. Ainda temos que isolar aí, 3B. Continuamos 7/4. Então, vejamos, estamos tendo que 1 é igual a 7/4 mais 3B. Então, 3B vai ser 1 menos 7/4. 1 menos 7/4. Então, aí tem que calcular quanto dá essa diferença. É 4/4 menos 7/4, e tu vai dar menos 3/4. Então, temos que 3B é igual a menos 3/4. Portanto, B vai ser menos 1/4. Esse era outro coeficiente que estava faltando. Tá? Então, encontramos que o A vale 1/4, o B vale menos 1/4 e o C que tínhamos obtido também vale menos 1/2. Então, logo, a nossa decomposição em frações parciais dessa função racional que está aí, 1 sobre S mais 2 ao quadrado, vem dada por A dividido por S, onde A vale 1/4. Depois, mais B, que é menos 1/4, então menos 1/4 dividido por S mais 2. E mais C, onde C vale menos 1/2, menos 1/2 dividido por S mais 2 ao quadrado.
Então, essa é a decomposição em frações parciais desta função racional. Então, agora a gente toma a transformada de Laplace inversa. Transformada de Laplace inversa. Então, do lado esquerdo vai aparecer o que nos está pedindo o exercício, né? Determinar a transformada de Laplace inversa de 1 sobre s mais 2 ao quadrado, igual. E agora, do lado direito, eu já vou utilizar direto a propriedade da linearidade da transformada de Laplace inversa. Então, aqui vai aparecer 1/4 vezes transformada de Laplace inversa de 1 sobre s, né? Percebam que por fora, menos 1/4 vezes transformada de Laplace inversa de 1 sobre s mais 2. E o último seria menos 1/2 transformada de Laplace inversa de 1 sobre s mais 2 ao quadrado. 1 sobre s mais 2 ao quadrado. E agora é ir na tabela, né? Por exemplo, esta já encontramos no exercício anterior. Qual é a função cuja transformada de Laplace é 1 sobre s? A gente vai em nossa tabela e a gente encontra que é a função constante 1. Esta outra também está na tabela. Qual é a função cuja transformada de Laplace é 1 sobre s mais 2? É aquela da exponencial, onde o s0 vale menos 2. Então, aqui está exponencial de menos 2t. E esta última também está na tabela. Tá? Também tem a ver com a exponencial de menos 2t, mas vai com um fator, com uma função t. t exponencial de menos 2t. Na tabela aparece 1 sobre s menos s0 elevado a n, ou n mais 1, se vocês quiserem, com n fatorial. A coisa é que neste caso esse n vale 1. Então aí temos os três termos e podemos montar finalmente qual é a resposta da transformada de Laplace inversa de. Então, finalmente, transformada de Laplace inversa, aqui, né, de 1 sobre s mais 2 ao quadrado, é igual a 1/4 vezes 1, né, menos 1/4 vezes exponencial de menos 2t e menos 1/2 de t vezes exponencial menos 2t, onde t é maior ou igual do que 0. E essa seria a resposta. Muito bem. Na aula passada, a gente viu o teorema da convolução, né, onde aparece a transformada de Laplace. Também a gente viu a transformada de Laplace inversa, né? E foi mencionado que, na prática, como que a gente vai trabalhar com a transformada de Laplace inversa? Utilizando uma tabela, né? E a gente resolveu estes exemplos daqui, né? Mas o típico é que a gente não encontra no cálculo, ao resolver um PDI, não se encontra diretamente com a transformada de Laplace que aparece na tabela. Se encontra com algum exemplo como esse, ou como este, ou mais elaborado. E deve ser feito algum procedimento matemático para arrumar a expressão, para que a gente depois possa utilizar a tabela. E o que a gente utilizou aqui foi frações parciais, separamos e decompusemos isso em frações parciais. E posteriormente ficaram expressões de S que a gente podia ver lá na tabela e obter a função de t. Então nos faltou este último exemplo. Então vou começar a aula de hoje resolvendo este último exemplo, né? Então, letra C, transformada de Laplace inversa de 2s sobre s ao quadrado mais 1 ao quadrado. Este
tanto mais trabalhoso que os anteriores. Bom, a graça deste exemplo que eu vou fazer aqui, utilizando frações parciais, é que aqui aparecem números complexos na decomposição em frações parciais, né? Tem mais de uma forma de se fazer este exercício. Este exercício já apareceu antes por outra forma, né? Mas aqui eu vou resolver eles por frações parciais. Então, como que procederíamos? Frações parciais. Nossa expressão, que é uma função racional, né? Um quociente de polinômios de S, né? Então, S ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ok. Então, a ideia é abrir isto de tal forma que apareçam as raízes deste polinômio, né? Que vão ser 4 raízes, na verdade. Né? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar o denominador ao quadrado, como está aqui, tá? No numerador nada muda, 2s, tá? E no denominador, este s ao quadrado mais 1, vou fatorar ele, utilizando a fórmula de uma soma multiplicando uma diferença. Neste caso, seria s mais i multiplicando s menos i, né? Aparece o número imaginário i, né? Então, essa diferença deste exemplo, né? Por exemplo, a decomposição em frações parciais aparece em cálculo 1 quando a gente calcula, por exemplo, as integrais destas funções. Mas quando em cálculo 1 a gente calcula estas integrais, a gente não utiliza frações parciais porque aparecem números complexos e não se sabe trabalhar com funções que envolvem números complexos. Mas aqui sim, a gente está trabalhando com funções que envolvem números complexos, com funções complexas na transformada de Laplace. Então, isso é válido. Então, o último passo antes de decompor em frações parciais é escrever isso aqui, 1 dividido por s mais i ao quadrado, s menos i ao quadrado. E agora vem a decomposição em frações parciais, né? A gente escreve isto, vou escrever, começar por aqui, como a sobre s menos i. Então, pelo fato dele estar ao quadrado, lembram, aqui temos que colocar as duas possibilidades. Que apareça s menos i elevado a 1, que apareça s menos i ao quadrado. Temos a mais b. E depois mais 2 termos, né, que seria c maiúsculo dividido por s mais i, mais d maiúsculo dividido por s mais i ao quadrado. E daqui para frente se procede da mesma forma, ou seja, se multiplica por esse denominador, né? S mais i ao quadrado, S menos i ao quadrado, né? Do lado esquerdo, então, sobrevive o numerador 2s. Agora, do lado direito, tem a que multiplica. S menos i corta um deles, então, aqui sobrevive S mais i ao quadrado, vezes S menos i, elevado a 1. Né? Depois, no segundo caso, corta o s menos i ao quadrado e sobrevive b multiplicando s mais i ao quadrado. Esse é o segundo termo. O terceiro termo seria c, que multiplica s menos i ao quadrado, que multiplica s mais i elevado a 1. E o quarto termo seria d, que multiplica s menos i ao quadrado. E esta é uma igualdade que é válida para todo S. Número complexo. Então, esta parte não é curta, então este exercício é mais complicado que os outros, é mais extenso e também tem a novidade de que a gente vai se encontrar com que estes coeficientes vão ser números complexos. Por quê? Porque aqui as raízes, quando a gente fatorou, apareceram números imaginários, números complexos. Então a gente espera que estes coeficientes A, B, C e D sejam números complexos. Então, tem como se encontrar alguns deles diretamente. Por exemplo, já que esta igualdade é válida para todo S, que tal se a gente avaliar ela quando S é igual a I, por exemplo? Então, quando S é igual a I, zera este termo daqui. Esse termo daqui não zera. Zera esse outro termo daqui e zera esse outro termo daqui. Isso vai nos permitir encontrar B de imediato, né? E se a gente avaliar a igualdade em S igual a menos I,
Então, de novo, vai zerar este termo, vai zerar este daqui, vai zerar este, e este aqui sobrevive. Né? Então, digamos que utilizando a avaliação em S igual mais I, S igual menos I, né, que são as raízes desse denominador, vai dar para encontrar dois coeficientes de forma imediata, o B e o D. E ainda vai faltar determinar A e C. Aí a gente utiliza outros valores de S. Por exemplo, um outro valor seria S igual a 0, que é um valor bastante simples, e S igual a 1, por exemplo, ou S igual a menos 1. E seria mais duas equações. Então, eu quero deixar essa parte proposta para vocês, para que façam essa conta, mas eu já falei para vocês que o B e o D a gente se encontra diretamente, avaliando esta igualdade em S igual a I e em S igual a menos I. E aí escolhe outro par de valores para S para determinar o A e o C. Então, vou colocar aqui umas reticências, tá? Essa é a parte que fica proposta. Tá? E eu vou colocar, então, quanto é a resposta. A resposta é que aqueles outros dois coeficientes que não são imediatos, o A e o C, vai dar que eles são nulos. Né? Então, a resposta é que o A vale 0, mas isso não dava para saber isso a priori. É um resultado dos cálculos, tá? Então, tinha que se fazer os cálculos. O A dá 0. O valor que se obtém para o B é 1 sobre 2i. Aqui a gente vê que dá um número complexo, na verdade imaginário puro, mas é complexo. Aqui foi o número complexo 0. C também dá 0. Não era óbvio, é um fruto da conta que deve ser feita. E o D vale menos 1 sobre 2i. Tá? Isso que se obtém para os coeficientes A, B, C e D. Muito bem, então, retornando à decomposição em frações parciais, isso significa que nossa função racional original, que é 2s dividido por s ao quadrado mais 1 ao quadrado, né, vai ser igual a sobre s menos i. O a vale 0. Então, depois vem o b, que é 1 sobre 2i, dividido por s menos i ao quadrado. Depois, mais c dividido por s mais i, esse termo vale 0. E, finalmente, mais d dividido por s mais i ao quadrado, onde ele leva um sinal menos 1 sobre 2i. Tá? Então, essa é a parte que se torna um tanto extensa, mas tem que fazer esses cálculos com calma. Bom, e agora continuamos. A gente toma a transformada de Laplace inversa nesta igualdade. Do lado esquerdo vai aparecer o que o problema nos está pedindo. Transformada de Laplace inversa de 2s sobre s ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, pela linearidade da transformada de Laplace inversa, isto vai dar este coeficiente, 1 sobre 2i, transformada de Laplace inversa de 1 sobre s menos i ao quadrado, menos 1 sobre 2i, transformada de Laplace inversa de 1 sobre s mais i ao quadrado. E agora é que a gente busca na tabela quanto valem elas.